Então, pessoal, na aula de hoje vai funcionar assim, ó. Eu vou ler alguns slides ali, né? A parte teórica, a parte mais enjoada. E depois eu vou ver se a gente consegue ligar a câmera e eu resolver o exercício de hoje no quadro. Estou com um quadro aqui, um quadrinho bem pequenininho, mas vamos ver o que dá para fazer com ele. E aí, provavelmente vai durar aí uns 15 minutos a parte teórica e depois mais uns 25 minutos a parte prática, né? Vamos lá. Se vocês não conseguirem ver e me ouvir, vocês me avisam. Então, ó, concordância de curvas circulares, né? Curvas circulares horizontais. A geometria, ó. A força atua bem no início da curva circular, ou seja, no PC. Então, por isso que eu digo, se vocês não viram a aula passada, vocês não vão entender nada da teoria. PC, pessoal, é o ponto onde começa a curva, né? Onde termina a tangente e inicia a curva, né? Então, o PC, quando você vai numa reta, tem uma curva, você vai fazer a curva. Quando você começa a virar o volante, você começa a sentir uma pequena força, né? Que tenta jogar o carro para fora da curva, né? E aí, essa força é chamada de força, acho que é centrífuga, né? Assim, é interessante que o plano de rolamento já esteja modificado neste ponto. É impossível modificar o traçado em um ponto que iria gerar um degrau na pista. Está falando isso aqui, ó. Deixa eu abrir o Paint. Ó, imagina você está indo numa reta, chega num determinado ponto, tem uma curva, né? Começa a curvar. Então a curva não pode ser com um raio muito pequeno, né? Muito brusca. E se a curva for longa demais, prejudica o percurso. Às vezes você não tem espaço para fazer uma curva muito longa, né? Porque demanda de mais espaço. E às vezes os espaços que trabalham com rodovias é limitado, né? A faixa de domínio ali de 40 a 60 metros e só. E aí, o que ele está falando ali naquele começo de texto é de superelevação. Superelevação, pessoal, é quando você começa a fazer a curva, ela tem uma diferença que vai criando a diferença de nível, né? Para poder o carro não escapar da curva. E aí ele está falando aqui que isso aqui tem que começar levemente aumentando conforme vai aumentando a deflexão, né? O grau de deflexão aqui da curva. E aí é impossível modificar o traçado em um ponto, né? Se você chegar no ponto ali, olha só, chegar aqui no início da curva, eu quero passar de plano para já por a superelevação total da curva. O que vai acontecer? Um degrau na pista. Não pode existir degrau na pista, né? Os carros não sobem escadas. Às vezes alguns sobem, né? Mas na sua usabilidade normal, não sobem. Tirando um colega meu que subiu a escada, passou direto na rotatória, né? Modificar o plano de rolamento antes do ponto de início da curva teria uma tangente com muita inclinação para um dos lados, sem ter uma força centrífuga atuando. Poderia gerar um tombamento. Ele está falando ali, ó, que se você começar essa superelevação antes do início da curva, você vai ter uma reta, né, com superelevação. Aí na reta, imagine na reta o carro tombado desse jeito, não ia ter força nenhuma atuando aqui, ó. E o que ia acontecer? Poderia o carro tombar. Né? Então você não pode começar a superelevação nem antes, nem de uma vez aqui no ponto de início. Tem que começar suave no ponto de início da curva e ir aumentando conforme a curva vai tendo as suas deflexões, né?
Iniciar a modificação após o PC, no caso já existe a força centrífuga, porém ainda não existe plenamente a superelevação. Assim, esta situação também ocasiona desconforto, passageiros e riscos de derrapagem do veículo por falta de compensação. Ele falou ali que se você iniciar a superelevação depois do início da curva, começar aqui, ó, no caso esse percurso aqui ficaria ocioso, né? Precisando da superelevação e não teria, então poderia derrapar para fora da curva, porque desde o início do PC, quando começa a virar o volante, o seu carro já começa a querer sair da pista, né, na mesma direção. Introduzir uma nova curva entre as tangentes e o início. Introduzir uma nova curva entre a tangente e o início da curva. Simples. Essa é a melhor opção encontrada. Ele está falando ali de curva de transição. Antes da curva propriamente dita, o carro, você já começar a fazer uma leve curvatura na pista, né? Ao fim da tangente e do início da curva de transição, inicia-se a superelevação gradualmente e chega ao máximo no ponto EC, que é o pontozinho aqui, onde faz a curva acaba de fazer aqui e começa a voltar já, né? No superelevação máxima da curva. O mesmo ocorre quando o término da curva circular, no CE, né, que vai perdendo superelevação até chegar à tangente, né? Então ele vai aqui, começa a curvar, chega no final aqui, aí vira reta de novo, a superelevação termina, né? Suaviza até ficar plano novamente. Não tem a pista aí, ela tem a inclinação comum, né, do centro mais alto e as bordas mais baixas para poder escoar a água. Diferente aqui das curvas que com a superelevação a água escoa somente para um lado, né? Esta curva de transição deve, em cada ponto ao longo do arco proporcional, uma aceleração centrífuga em harmonia com a superelevação da via. Tem-se uma distribuição da superelevação proporcional ao desenvolvimento da curva de transição desde o seu início. Aqui, ó. Pessoal, tem 3 tipos de curva de transição aí. Eu coloquei aqui 2. Tem aqui, ó, a clotoide ou espiral de Cournot ou Van Laben ou curva de Euler. Ela tem a relação aqui, ó, L vezes R é igual a K. O K é uma constante, ou seja, você tem o L, que seria o desenvolvimento da curva, e o R, que é o raio. Se eu aumento o meu raio, eu diminuo o desenvolvimento. Se eu aumento o desenvolvimento, eu diminuo o meu raio. Então você tem aí uma maleabilidade para trabalhar a sua curva, né? Deixa eu apagar isso daqui. Dentro dessa fórmula ali, né? A fórmula original é essa aqui, ó. L, que é o comprimento da curva, é igual ao F vezes 1 sobre P. O F é a constante de Van Laben, né? De Cournot. E o P aqui, ó, é o raio. E o L é o desenvolvimento. Desenvolvimento, para quem não assistiu a aula passada, que fala todo sobre tudo isso aí, já vou falar de novo. Mas tem vamos traçar as poligonais aí, né? E aí você precisa de locar sua curva. Um raio assim, ó. Beleza. E aí, vamos apagar aqui. O desenvolvimento é do ponto de início da curva aqui, ó, do PC, até o ponto
PT aqui, o ponto final da curva, né? O desenvolvimento é o comprimento daqui até chegar aqui. Provavelmente alguém já deve ter visto isso na aula de topografia. Vocês já fizeram topografia, não já? O que vocês lembram de... Tá travando a aula, pessoal? Vocês têm que me avisar se estiver travando mesmo. Tá bem rápido mesmo. E tem a lemniscata de Bernoulli. Essa aqui, ó, é uma curva elástica mais utilizada pelos órgãos brasileiros. DENIT, né? A curva... Melhor, a mais utilizada é a primeira aqui, tá? Essas aqui são as outras duas. Então, os três tipos: clotoide, lemniscata de Bernoulli e curva elástica. A mais utilizada é a clotoide. Essa lemniscata de Bernoulli, ela é determinada por uma equação do terceiro grau. Então aqui, ó, os sucessivos PI de uma diretriz formam uma poligonal. Nesta poligonal, cada lado mede a soma da tangente da diretriz, com as tangentes externas de cada curva adjacente. Então, pessoal, quando você pegar um relatório de topografia, vai vir lá, ó, as poligonais, né? Assim, aí mais um trecho em reta aqui, talvez mais uma deflexão para lá. Por quê? Na formação, na locação das estradas, o topógrafo vai lá e marca os pontos, né? Loca o teodolito ou estação total e marca os pontos em linha reta, né? Em linha reta. Talvez tenha aqui uma serra. Imagine você locando aquela via da 200 ali indo pro vale, cheio de serras. Aqui tem serra, ó. Não dá para fazer a estrada aqui porque seria muito corte, muito aterro e pedra, né? Já pensou você ter que fazer um corte em pedra? E aí prefere-se desviar, né? Ali, quando eu estava indo para o sítio agora no final de semana, eu estava observando a linha 200 ali, cheia de deflexões, né? E aí, topógrafo lá, início, joga aqui tem 200 metros de linha reta, aqui tem um PI. Aí você vai ter que pegar cada ponto de intersecção desse e concordar uma curva, né? Pega uma curva aqui, concorda aqui. Chega aqui tem outro PI, ó. Outra curva, você tem que concordar outra curva aqui. Aí chegou aqui, outra curva, inicia aqui e termina na estaca tal. Né? E você tem que colocar todos esses dados, ponto de início, PC, ponto de final, PT, tangência, tangente em reta, né? Aqui o afastamento do marco do teodolito aqui, ó. O desenvolvimento, o tamanho do desenvolvimento, né? Então tem muitas coisas a serem calculadas. O trabalho lá do topógrafo em campo e depois o trabalho do projetista no escritório, né? Pessoal, vocês chegaram a fazer alguma concordância dessa na disciplina de topografia? Ninguém? Ah, vocês ficam mais no AVA, né? Não teve muito campo não, né? Entendi.
Entendi. Mas não é essas concordâncias você tem que aprender, porque é um básico, né? Bem básico mesmo. Bem pouco. Beleza. Paulo ia falar, desistiu, Paulo? Ó, aqui. Os raios externos do arco dos círculos normais à tangente, onde tocam PC e PT, formam um ângulo AC. Na aula passada eu cito muito isso aqui, o ângulo AC, ou ainda deflexão, né? Ângulo central igual a deflexão, ou seja, esse ângulozinho que vai aparecer sempre aqui, ó, nas deflexões, ó, esse deltazinho aqui, ó, é igualzinho o ângulo central aqui da concordância da curva, ó, do PC, do início da curva, até o PT do fim da curva. Então, chama ângulo central. O arco é o círculo da curva de concordância, é definida por raio, ângulo central, extensão ou desenvolvimento entre PC e PT. Aqui é um PI, né? O segmento PI entre o arco e o círculo é o afastamento. Estou falando aqui, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Vou melhorar isso aqui. Tá tudinho, pessoal, no vídeo da aula passada, tá? Tudinho. Então você tem aí, ó, duas poligonais. Aqui é o PI, né? Ponto de intersecção. Aí a curva começa no PC e termina no PT. Para determinar esse PC e PT, você tem que calcular o T, que é a tangente. Aí você, depois do T, sabendo o raio, você traça o desenvolvimento, que é onde vai passar realmente a curva. Desenvolvimento. A distância entre o PI e o desenvolvimento é o afastamento, que é o E, né? Isso é muito importante, ó. Tem um ponto de intersecção aqui, um estaca fincado aqui. Você tem que saber a distância daquele EC lá, né, onde a superelevação máxima que eu estava dizendo, até o PI. Quantos metros mede daqui até aqui? Aqui estão as fórmulas, a tangente externa. Essas fórmulas também tem no slide da aula passada. Tangente externa, T é igual a R vezes tangente de AC sobre 2. O AC é o ângulo central ou deflexão. E, o afastamento, tangente vezes tangente de AC sobre 4. Desenvolvimento, o AC, o ângulo central, vezes o raio, vezes π sobre 180. Então aí tá 3 fórmulas principais de concordância de curva. Aqui está uma determinação, né? A corda é determinada pelo raio da curva conforme a tabela do DENIT. Então, pessoal, se você tem uma curva de raio menor ou igual a 100 metros, você pode fazer a corda de 5 em 5 metros. Se você tem uma estrada com uma curva de 100 a 600 metros, a corda é 10 metros. E você tem o raio maior que 600 metros, a corda é de 20 em 20 metros. Isso aqui, pessoal, é estaqueamento, né? Estaqueamento. O normal é de 20 em 20 metros, né? Isso muda também se for um trecho em planície, em reta, muda. Normalmente as construções de estradas rodovias aqui na região, na maioria das vezes é 20 em 20 metros. Você vê aquelas estacazinhas quando está aqui até dentro da cidade, urbano, né, é de 20 em 20 metros. E aqui, ó, é o nosso exercício. Então, pessoal, eu peguei esse exercício aqui, coloquei no quadro e a gente vai fazer aí pelo menos, ó. Depois disso, eu vou explicar a sequência, ó. Depois tem esse outro exercício aqui, né,
se der tempo eu vou resolvê-lo. E esse exercício aqui, ó, é para vocês fazerem e postarem lá. Igualzinho tem um já para postar lá que ninguém postou até hoje, né? Deu 7 dias lá e tá zerado. Então, ó, a concordância da curva, você vai ter que calcular as tangentes, o desenvolvimento, o grau da curva e as estacas de início e de fim da curva. Dessa curva aqui, ó, tá escrito aqui, ó, deflexão, né, o raio e a estaca do PI, que é importante. Então vamos lá, acredito que nós vamos fazer hoje mesmo só esse exercício aqui, ó, que é um pouco grande. Então agora eu vou tentar compartilhar a câmera, né? Vamos lá, vamos tentar. Tem um probleminha só aqui que é a iluminação. Vamos lá, vou tirar tudo aqui, botar uma cadeira em cima da mesa. Só um minutinho. Pessoal, vocês estão conseguindo ver aí o quadro? Fala aí pra mim. Incrivelmente é o vento do ar-condicionado que está balançando. Tá vendo, né? Beleza, ó. Essa aí é a mesma curva que está lá no slide, né? Então eu só transportei ela para aí. Essa curva, ela tem duas deflexões, né? São duas curvas na verdade. Então nós vamos ter que calcular a curva 1, depois a curva 2 e locar os pontos, né? Os pontos aí. Os pontos da curva. Só tem uma luzinha atrapalhando aí, né? Não tem jeito com ela não. Então, ó, primeira coisa, você tem que identificar as tangentes, né? A tangente da curva. Então, a fórmula da tangente, pessoal, eu queria que vocês tivessem um caderno e anotassem essas fórmulas aí, para a gente não precisar ficar repetindo fórmula. A tangente mesmo é o raio vezes a tangente de AC sobre 2, né? Primeira coisa que eu vou fazer aí, ó, eu não vou fazer essa conta, porque eu acho que vocês devem saber já, transformar isso aqui só em graus, ó. É assim, dividindo por 60, somando com aqui, divide por 60 e soma aqui, ó. Então o ângulo aí, ó, o ângulo central é 24,21 graus. E o ângulo central da outra é igual a 32,83 graus. A outra curva, né? Então os dois ângulos centrais, vai precisar muito deles aí. Então a primeira curva, vou até afastar aqui. Ó, primeiro, cálculo da tangente. O que é o cálculo da tangente? Tangente você vai precisar para saber aonde começa a curva e aonde acaba a curva, né? Então, eu calculo a tangente, eu vou saber a distância do PI até no PC aqui, ó, que é o ponto do começo da curva, né? Então, a tangente é calculada pelo raio. Quanto que é o raio? 200 vezes a tangente de AC sobre 2. Então, é 24,21 sobre 2. Eu queria também que vocês fossem fazendo esses cálculos aí e me dando respostas aí no chat para me conferir.
beleza? Essa tangente aqui, ó, 200 vezes tangente 24,21 sobre 2, nas minhas contas deu 42,89. 42, vamos colocar vírgula 9 metros? 42,9 metros a tangente, né? A segunda conta mais importante é a do afastamento, né? A distância que vai ficar o desenvolvimento do PI, né? O afastamento é o Ezinho e ele usa a tangente, ó. É a tangente 42,9 que multiplica a tangente. Pessoal, uma tangente é de comprimento, né, do PI ao PC, e essa outra tangente aqui, ó, é trigonométrica mesmo. 24,21 sobre 4. Então o E mede, ninguém me deu uma resposta lá se 42,89 está correto. O E mede 4,55 metros. Né? O que é o E? A distância do desenvolvimento no PI. Depois, o desenvolvimento. Qual o tamanho da minha curva? Né? Esse daqui até chegar aqui. Ó. Qual o tamanho? Desenvolvimento. Como é que calcula ele? O raio vezes o AC vezes π sobre 180. Então o raio é quanto? 200. E o AC é quanto? 24,21. E o π, não tem, colocar aqui, sobre 180. Então o desenvolvimento aí, se você realizar esse cálculo, vai dar 84 metros e meio. 84 metros e meio o desenvolvimento da primeira curva. Depois eu tenho grau de curvatura. Grau de curvatura, pessoal, deixa eu vou aqui explicar aqui, ó. Então tem a curva aqui, ó. Então como aqui o nosso raio está entre 100 e 600, a gente tem que usar uma corda de 10 metros. Então esse G ali, o grau de curvatura, é a cada 10 metros quanto de deflexão, quantos graus ele inclina de deflexão, né? Então esse G aí, ó, ele depende do raio. Então o G vai ser igual a 180 vezes 10, né? Porque o 10 é a corda que nós encontramos lá na tabela. 180 vezes 10 dividido por πr, né? πr. Π vezes o raio, que é 200. Então o grau de curvatura ficou sendo, dá para ver ainda, vou baixar aqui, nas minhas contas deu 2,864 graus a cada 10 metros. E aí nós temos também a deflexão. A deflexão é a metade disso. Ó. Então eu tenho deflexão igual a G sobre 2. Deflexão é igual a 2,864 sobre 2, que dá 1,432. Acho que eu vou pôr mais para cima, que aí cabe no cantinho aqui. Deflexão igual a G sobre 2. Deflexão igual a 2,864 sobre 2. Deflexão 1,432. Depois,
Pessoal, vou explicar melhor aqui. Vamos lá. Então nós temos aqui a curva, iniciando e terminando. Aí tem um ângulo central da curva toda. Esse G é esse ângulo aqui, ó, cada 10 metros. Cada 10 metros. E esse D é a deflexão que faz aqui, ó, a angulação a cada 10 metros. Então, andou 10 metros. Qual foi a deflexão daqui para cá? Aí andou mais 10 metros. Qual foi a deflexão? Esse Dzinho, né? A cada 10 metros. Então, uma parte da curva a gente já calculou, né? Agora vamos à outra parte da curva. Então, os mesmos cálculos, só que agora sobre outros dados, né? Então, eu vou calcular aqui o T, ó, que o T agora é 250, porque o raio aqui é 250, cadê? Tá aqui, vezes a tangente de 32,83 sobre 2. Então, eu tenho uma tangente aí de 73,65 metros. Tangente daqui até o PC, né? Essa distância daqui até aqui, 73,65. Afastamento é o 73,65 vezes a tangente de 32,83 sobre 4. Afastamento é igual a 10,62 metros. Depois eu tenho desenvolvimento, que é o tamanho da curva, que é o raio vezes o 32,83 e vezes o π dividido por 180. Então eu tenho um D aí de um desenvolvimento aí dessa curva de 143 metros e 25. Depois eu tenho os graus de curvatura, né? Que é quase o mesmo, só vai mudar aí por causa do raio, né? Vezes 10 sobre π vezes 250. Então o grau de curvatura aqui deu 2,29 graus. Aí o D é metade disso, né? Dzinho é igual a G sobre 2. D é igual a 2,29 sobre 2. O D aqui deu 1,46. Se quiser transformar para graus, minutos, segundos, é só multiplicando. 0,46 vezes 60 vai dar minutos. Pega de novo os decimais e multiplica por 60 outra vez, vai dar segundos. Agora, pessoal, tem todos os dados. Eu preciso achar agora as estacas, né? O PC1, que é I menos T, o PT1, o PC2 e o PT2. Esses pontos que eu preciso encontrar. Então aqui, ó, o PI tá quanto aqui, ó? Ele tá 133,97 do início da rodovia, ó, ao zero, ó, 133,97. Então, ó, PC1 é igual a 133,97 menos a tangente lá que deu 42,9. Então, PC1 é igual PC1 é igual a 91,08 metros, né? Então está no ponto aqui, ó. Se eu for graduar, eu vou graduar essa rodovia de 10 em 10 metros, né? As estaqueamento 10 em 10 metros. Então 91,8, esse PC aqui, ó, vai ser, eu vou escrever, depois eu vou desenhar maior. PC1 está nos 91,08 metros. Agora o PT1. O PT1 é o PC1
escrever, né? PC1 mais D, mais desenvolvimento. Então, estou aqui no PC1 mais o desenvolvimento, eu estou no PC1. Então, PT1 é igual a 91,08 mais desenvolvimento ali, ó, 84,5. Então, PT1 é igual, quanto que dá aqui? 175,58. Beleza. Agora o PC2. PC2 é igual a PI2 menos T. Então, PI2 menos a tangente aqui vai para o PC2. Quanto é a tangente? 7365. Agora, quanto é o PI2? Aí que tá, né? Então, para chegar aqui no PI2, eu tenho que somar até o PI1 e do PI1 no PI2. Que aqui são, ó, 199 metros, né? Mais 133. Quanto que dá? 133 mais 199. O meu deu 333. 333,46. Que é essa distância aqui toda e mais essa distância aqui toda. Até chegar nesse ponto aqui, ó. Menos desenvolvimento. Desenvolvimento aqui. Opa! Menos tangente. Desculpa aí. Menos tangente. 73,65. 73,65. Então, PC2 está no ponto 259,81. E o PT2 é o PC2 mais o desenvolvimento. Então, PT2 é igual a 259,81 e mais daqui 143,25. Dá para ver aqui? Dá. Então, PT2 é igual a 403,06. Pronto. Eu achei todos os pontos, né? Então, ó, primeiro tangente, afastamento, desenvolvimento, grau de curvatura, deflexão, PC1, PT1, PC2, PT2. Então eu tenho todas as informações para poder locar minha curva lá no local exato, né? Colocar ela em prática. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar a estrada maior para poder colocar os dados nos locais, né? Então deixa eu anotar esses dados em algum lugar aqui. Vou anotar aqui em cima. Agora que eu vou apagar essa. Já sei, vou apagar as contas. Tangente, afastamento, desenvolvimento. Aqui os graus, né? Então aqui, ó, eu tenho sobre a curva 1, tangente 42,9, desenvolvimento é 84,5, afastamento 4,55, grau de curvatura 2,864, VM, deflexão 1,432, e eu vou escrever aqui também o PC e o PT. PC está no 91,08 e o PT está 175,58. Agora eu posso eliminar todo esse lado aqui.
também. Eu vou escrever aqui, ó. PT2 403,06 PC2 259,81 aqui DM 1,46 G 2,29 afastamento 10,62 desenvolvimento 146,25 43,25 e tangente 73,65. Então aqui provavelmente todos os dados, né? Agora eu vou mostrar aonde vai cada dado. Vou começar aqui assim, ó. Vou escrever aqui também o raio, ó. Raio 1 200 e raio de ângulo central 24,21. Beleza, aqui vamos começar então aqui, ó. Aí, então o norte aqui, ponto de início. Aí pessoal, ó, andou 91 metros, tem o ponto aqui, ó, PC 91, vou colocar aqui em estaca de 10 em 10 metros. Então essa estaca é a 90 mais 1,08, né? Primeira estaca. Então se daqui aqui dá 90, beleza, então dá 90. Começa aqui. Aqui tem o PI, depois eu escrevo. Aqui tem o PT. O PT está na 175,58. Então dá 17 estaca. PT está na 17 mais 5,58. Aqui tem o desenvolvimento da curva. O desenvolvimento ficou meio muito reto, né? Que mede o desenvolvimento 84,5 metros. Então se a gente fosse estaquear isso aí, daria 8 estacas e mais 4,5 metros. Aqui tem um afastamento, ó, um afastamentozinho aqui, ó, de 4,55 metros. Beleza? Aqui, ó, depois do PT1 tem o PC2, que ele está na 25 mais 9,81. Na estaca 25 mais 9,81. E aí começa uma nova curva, né? Essa para lá, ó. E acaba onde? No PT2. PT2 aqui, ó. Que ele está na 40 mais 306. Aqui tem um afastamento de 10,62. Aqui tem um desenvolvimento de 143
e 25, a curva em si. Aqui também nós temos, ó, um ângulo central de 32,83 graus. Aqui nós temos as deflexões, ó. Se dá 140 de 10 em 10, então tem 10 deflexões aí de deflexão de 1,46 e grau de curvatura de 2,29. Dá para colocar tudo isso. O que mais que tem aqui, ó? Aqui também tem, né? Ângulo central. Aqui é de 24,21. Né? Faltou colocar algum dado aí. O raio, né? O raio aqui, ó, 200 metros. Todas essas informações, agora eu vou tirar aqui aquela de cima. Ah, uma coisa que dá para observar é a distância do PC ao PT, aqui também dá para fazer. Ficou de 84 metros e 23, essa distância aqui, ó. Do PT, que é o final da primeira, para o início da segunda. Como você calcula isso? É só você fazer a diferença entre esse tamanho, né? Olha só, cadê? Na verdade não, na verdade você vai pegar o PT1 e o PT2, né? Tangente 1. Quanto é tangente 1? 42,9. Quanto é tangente 2? Dá 73,65. Soma as duas e depois vê o tamanho que era aqui, ó. Dá 199,49. Né? Então quanto que é a somatória das duas aí? Rapidinho aqui, deve dar... Ali 14... Opa, 14 não. 5, 9, 6, 15, vai 1, 5, 6, 4, 7, 4, 13. 136,55 para 199,49. Faz aí para mim alguém. 199,49 menos 136,55. Não vai dar os 80. Não. (6294). Então é isso. Ó. Então sobrou a distância aqui entre as curvas, ó, de 6294. Beleza. Então não é feio assim, ó, mas é mais ou menos assim que você coloca no projeto para mandar para a pista, né? Claro que aqui faltou ainda, ó, você colocar direitinho aqui a deflexão, aqui também tem a deflexão, né? Mas os elementos mais importantes estão aí colocados. Pessoal, era isso. Aquela última lá dá para vocês fazerem, observando esse exemplo aí. Lá é só uma curva, não é duas, assim, é só uma para vocês calcular. Ele dá o PI, dá o raio e dá a deflexão, só para você calcular tangente, desenvolvimento, afastamento, grau de curvatura e depois calcular as estacas, né? E tá todas as fórmulas lá. Beleza, muito obrigado pela participação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau. Alguma pergunta, né? Nem claro, mas ninguém falou nada. Então, só espectadores.
Valeu, Darley.